Conseguiram ver a dimensão do que é um casamento naquela época? E o que vocês acharam de Jesus como mestre de cerimônia? Vocês convidariam ele para ser um mestre de cerimônia do casamento dos seus filhos, alguma coisa assim? Dá para ter uma noção disso? Do que é um casamento ali? Que casamento hoje para nós, você vai no gauchão, tem casamento. O que é casamento para nós hoje? E é interessante, por que Jesus começa o seu ministério numa festa de casamento? Eu não quis explorar muito isso, até o livro explora bastante isso. Por que Jesus começa numa festa de casamento? Fica à vontade, não precisa brigar. A gente tem até amanhã para resolver isso aí. Oi? A instituição família é a base de tudo, Jesus. Por que você acha que Jesus começa num casamento? Porque o nosso Deus é um Deus festeiro. Festeiro? Primeira coisa. Segundo, porque Jesus é o noivo. Por que ele tem que começar num casamento, gente? Se ele é a luz do mundo, ele tinha que começar num evento que seria reconhecido e visto por muita gente. Era a inauguração dele. Era um evento que estava sendo visto por todo mundo, da sociedade, da cidade. Porque lá no final, o que era a importância? Né? Vamos ver aqui, ó. Olha o texto. Jesus principiou o quê? Olha o verso 11. Seus sinais e manifestou a sua. Era o lugar que ele iria manifestar o quê? A sua glória. Era a estreia dele. Tem noção disso? Se ele erra aí, se ele comete uma gafe, todo mundo vai falar. Mas também todo mundo vai falar se ele manifestar o quê? A sua glória. Quando Jesus vai para Jericó, existe muita gente. Mas ele vai na casa de uma única pessoa. De quem que ele vai? Convém pousar contigo. Casa de quem? Desce depressa. Desce depressa que eu vou pousar na sua casa. Se Zaqueu era de Jericó, eu não sei, mas eu já estou botando ele lá. Por que Jesus vai na casa de Zaqueu? Com tanta gente que tem, mas ele vai na casa de Zaqueu. Quem não conhecia Zaqueu? Quem era Zaqueu? Zaqueu é o homem mais conhecido da cidade.
Ele era conhecido por duas coisas. Todo mundo falava assim: baixinho, ladrão. Baixinho, nojento. Primeiro que baixinho já é uma referência. Baixinho rico irrita mais ainda. Cobrador de imposto, eu odeio. Se Zaqueu se converte, quem ia se converter? A cidade inteira. Se Jesus sai dessa festa, e essa festa é uma coisa terrível, acabou o vinho, não teve nada. Já imaginou as consequências que iriam falar desses noivos? Já imaginou a repercussão que isso ia dar? Você já imaginou que todo mundo iria dizer? A gente vive isso ou não vive isso aqui dentro da igreja? Fulano divorciou porque estava na igreja. Já imaginou se não tivesse? Era crente. Pastor, por que que minha mãe morreu de câncer? Por que esse acidente? Lembra, quarta-feira, Marta e Maria? Marta chegou para Jesus, e o que ela falou para Jesus? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Maria, sabe o que a Maria disse para Jesus? Se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Depois que Marta falou isso para Jesus, você sabe o que ela disse? Se o Senhor quiser, o Senhor ressuscita ele. E você sabe o que Maria falou depois que falou isso para Jesus? Chorou. Chorou. E quando Jesus vê aquela mulher chorando, ele chora. E quando ele vê aquela Marta na goela dele, sabe o que ele diz? Os mortos irão ressuscitar. E ela disse: isso eu já sei, desde quando eu nasci, que todo mundo vai ressuscitar. Eu sou fariseu. E Jesus olha para ela e diz assim: não estou falando dessa ressurreição, eu estou dizendo que eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí quando Jesus vai para o túmulo, ele diz assim: tira a pedra. E sabe o que Marta fala? Tira nada, está fedendo. Ninguém vai arrancar essa pedra daqui não. Está fedendo. Está cheirando mal. E Jesus diz: tira a pedra. Você não falou que você cria que ele iria ressuscitar? Então agora ele vai ressuscitar. Lázaro, vem para fora. Não te falei, Marta? Se tu creres, tu verás. Eu te disse, Marta. Você já imaginou o que iriam dizer Jesus e os seus discípulos? Ele estava numa festa, que a festa acabou e ele não fez nada. Ele não fez nada. Não fez nada. E aí tem uma senhora. Tem uma senhora na festa. Quem é essa senhora? Eu não sei quanto tempo durou para que Jesus estivesse ali e ela viu que o vinho acabou. Como que ela soube que o vinho acabou?
como a gente sabe? Gente, às vezes eu estou numa festa de casamento, quando minha mãe estava, ou as minhas irmãs, ela chega assim, você viu, filho? Você viu fulano? Olha com quem que ele está. Você viu a roupa de fulana? Você viu o que, bem? Olha só, mas disfarça. Se tem uma coisa que todo mundo sabe em festa de casamento, você quer saber, pergunta para tua esposa. Que ela viu. Ela sabe. Às vezes eu chego em casa, você viu o quê? Mas você não percebeu? Não percebeu, mas homem o quê? Aquele docinho, sabe? Aquele docinho. O que tem aquele docinho? Aquela barquinha, sabe a barquinha? Sabe o tomate? Eu não vi nada. Se tem uma coisa que eu não gosto é de ir em festa, sabe por quê? Porque eu não aproveito festa. Eu não consigo comer na festa. Ninguém deixa eu comer. Todo mundo para conversar. Aí você está. E assim, festa de casamento sou eu que faço. Aí as pessoas passam. E na hora que você vai dar uma colherada, o cara estende a mão. Aí você. E hoje, graças a Deus, a gente já administrou muito bem isso. A Marli sabe que ela fica sozinha em festa. Só a festa que eu estou com ela, ela sempre fica sozinha. Porque você cumprimenta um, cumprimenta outro, vai falar aqui, vai falar com o outro. Mas a Maria descobriu isso, né? Como é que ela descobriu isso aí, hein? Será que só ela sabia disso? O que vocês acham? Só Maria sabia que o vinho tinha acabado? Vamos tentar. Eu estou fazendo esse exercício para vocês de como eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia assim. Eu não pego um texto e. Não, eu começo a fazer um monte de pergunta para o texto. Eu faço um monte de pergunta. Eu olho e falo assim: pô, mas tem um negócio aqui que não estou conseguindo entender. Como é que ela descobriu isso? Por que ela? Por que falaram com ela? Tinha muita gente lá, não tinha? Por que nenhum discípulo foi falar com Jesus? Por que o mestre Sala não foi falar com Jesus? Por que foi a mãe? Quando alguém queria um favor meu, eu pedia para minha mãe. Minha mãe chegava em mim: Derso, tem fulana de tal, ela mora longe, você pode levar uma cesta? Pô, mãe, é brincadeira, mãe. Derso, é o seguinte, ó, eu preciso ir na segunda-feira no médico. Alguém consegue falar não para a mãe? Eu tenho um irmão que falava, tanto é que eu tenho uma dificuldade muito grande com esse irmão. Eu tenho um irmão que fala. Mas a gente não consegue falar não para a mãe. Olharam ali, quem que eles acharam? A mãe do homem. A mãe dele. Ele não vai falar não para a mãe dele. E ela chega com todo jeitinho, né? Eu fico até imaginando a cena. Vou falar um negócio para você, filho. Ó, você não vai acreditar. O vinho acabou. Olha, eu fui lá. O vinho acabou. O que ele espera? O que ela espera?
O que ela espera? É a estreia dele. É o grande momento da vida dele. Ele pode dizer o seguinte: agora chegou a hora de aparecer o momento. Agora é o momento das luzes. Luzes. Que rufem os tambores. Que agora vai aparecer o grande mestre de todos os mestres. Quem assistiu um filme aqui chamado Fé Demais Não Cheira Bem? Não. Pega esse filme, é um filme mais ou menos da idade aí do pastor Paulo, né? Acho que quando foi lançado, quando o pastor Paulo... Eu era adolescente quando lançaram esse filme. Steve Martin. Steve Martin é um pastor pilantra, que ele vai nas cidadezinhas do interior dos Estados Unidos e ele monta um grande show. Ele chega com uma caravana, mais ou menos de uns 6, 8 ônibus, caminhão, e aí ele monta um circo, uma tenda de circo, uma coisa gigantesca. O culto é maravilhoso, o culto é só com negro espiritual. Então ele põe aquele coral de negros atrás, cantando uma coisa linda, maravilhosa. E ele vai convidando toda a cidade para ir lá. E aí então, você entra na cidade, você vai para a cidade, você vai para o culto. E quando você está indo no culto, tem sempre alguém, um obreiro que você não sabe, que está perto de vocês. Aí tem o Alexandre e a Juliana. Aí o Alexandre falando com a Ju: ô Ju, poxa, eu tenho que ir para São Paulo trabalhar essa semana, tal. E esse cara fica atrás anotando, ó, Alexandre, casado com a Juliana, trabalha em São Paulo. Anota e vê onde ele está sentado. E aí tem uma central, tem uma pessoa que está sentado num lugar que ela enxerga todo mundo que está sentado e onde está sentado. E a pessoa liga para a central e diz assim: Alexandre, casado com a Juliana, sentado na fileira L22, trabalha em São Paulo. E ela vai anotando. Aí entrou o Rafael e a Sara, o Rafael falando: Sara, como estás? Muito bem. E aí ele já sabe que o Rafael é argentino. Ó, tem um argentino, Rafael, sentado em tal lugar, tal. Aí começa o culto. Aquele showzão. Aí quem que entra? Steve Martin, com aquele terno todo brilhante, pulando, gritando. E aí a moça fala assim para ele: fileira tal, número tal. Aí ele para: Deus vai falar agora. Você é o Alexandre, você é casado com a Juliana. Ele diz: Deus vai mostrar mais. Você. Ela vai falando: Rafael, na fileira tal. Aí antes do culto, entra uma senhorinha de idade, com bengala, e vem um obreiro com uma cadeira de roda, e diz para essa senhorinha: senta aqui que a gente tem um lugar especial no púlpito. Ela diz: não, eu ando. Não, a gente é um oferecimento para as pessoas idosas da nossa igreja, que frequentam a nossa igreja. E aquela senhorinha senta na cadeira de roda e eles levam ela lá no palco. E aí o culto vai rolando, e aí chega o grande ápice do culto, que ele apaga todas as luzes, a luz cai em cima dele e ele diz: agora o milagre vai acontecer. E aí mostra a luz, aquela senhorinha na cadeira de roda, e ele diz: vem cá. E a mulher levanta e vai. Um policial quer prender ele, porque um policial fica encantado com a secretária dele. Ele diz: por que você vai me prender? Eu roubei? Não roubei ninguém. Eu obriguei alguém a entrar aqui. Se alguém for na Broadway assistir um show e não gostar, eles devolvem o dinheiro?
Eu dou um show gratuito e as pessoas contribuem se elas quiserem. Por que você vai me prender? Posso contar o final do filme? Eu vou contar o final do filme. O final é louco. Ele pira. Porque ele foi mexer com quem ele não sabia. É interessante que no culto de Jesus não tem isso. Talvez a pessoa vai ser curada e ele vai dizer: de mim saiu virtude. Talvez ele vai curar 10 leprosos. Quantos leprosos foram curados? Quantos leprosos voltaram para falar com Jesus? Quantos? Quantos voltaram? Quanto? Dos 10? Quantos voltaram para falar com Jesus? Nenhum, porque não eram mais leprosos. Quantos leprosos voltaram para falar com Jesus? Nenhum, porque todos... É piada de pastor, piadinha de pastor é um negócio sem graça. É sem graça, piada de pastor é sem graça, é isso mesmo. O que Jesus fez? Não é chegada a minha hora. Quando que Jesus usa essa expressão? Minha hora. O que é a hora de Jesus? Quando ele fala, não é chegada a minha hora. Todas as vezes que ele falou, ele se referia a quê? Ele estava apontando para algo que ia acontecer. O que ia acontecer? Oi? Todas as vezes que ele fala, minha hora, minha hora, minha hora. Calvário. Ainda não chegou a hora de eu morrer na cruz. Como que a gente interpreta? A gente sempre interpretou isso. Jesus sendo malcriado. A gente sempre usa esse texto para atacar católico. É um dos textos que a gente mais vai para falar de católico. Ó, tá vendo? Jesus não obedece. Ó, se Maria fosse mãe de Deus e ela tivesse poder, ela não teria pedido, ela mesma teria feito. Se é um texto que a gente usa para combater mariolatria, é esse texto. E a gente acaba então com a mariolatria quando ela diz: obedeça a Ele. Obedeça a Ele. Alguém quer tentar relacionar por que Jesus falou não é chegada a minha hora com esse momento do vinho aí, da festa? Alguém quer tentar? Porque para mim também foi novo. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que uma coisa tem a ver com a outra?
O que ia acontecer na hora? O que ia acontecer quando chegasse a hora de Jesus? O que ia acontecer? O que iria acontecer com Jesus? O que iria acontecer quando chegasse a hora dele? Ele iria morrer. E quando ele morresse, o que estava sendo levado ali na cruz do madeiro? Quando ele faz a última ceia com o discípulo, ele diz: esse pão significa o quê? O meu corpo que vai ser, e o meu sangue. Está vendo? Esse cálice significa o vinho significa o meu sangue que vai ser partido por vós. E o que aquele sangue iria trazer para nós? Vida, alegria para sempre. E quando ele olha para a mãe dele, ele diz: não é chegada a minha hora, mas eu sei que quando chegar a minha hora, em que eu morrer na cruz e derramar o meu sangue, o vinho nunca mais vai acabar. Ou assustei? Para que haja alegria, eu vou ter que derramar o meu sangue e não transformar a água em vinho. Para que haja festa para sempre, eu vou ter que morrer. Eu fiquei 40 minutos olhando para a tela do computador. Desliguei e falei: deixa eu sair daqui. Deixa eu parar, deixa eu orar, deixa eu entender um pouquinho mais o que é isso aqui. Graça e paz. Vou trazer um enfoque um pouquinho diferente, mas eu acho que vai acabar bem. Vamos lembrar que Jesus, em João, ele é apresentado como o Verbo que estava com Deus, que era Deus, e que produziu todas as coisas, tudo veio a existir por causa dele. E que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é Deus e Jesus é homem. Jesus é o Filho de Deus e Jesus também é o Filho do homem. E no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Filipe fala: Senhor, acaba com essa história, mostra quem é você, mostra quem é o Pai, porque Jesus falava: olha para mim, quem vê a mim, vê o Pai. Filipe falou: acaba com essa história, mostra-nos o Pai, isto nos basta. E capítulo 14, versículo 10, Jesus disse: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras.
crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus está sendo muito claro que ele estava na sua vida terrena em profundo relacionamento com o Pai, e que as palavras que ele falava, era o Pai que falava, e as obras que ele fazia, era o Pai que fazia, não era ele. Isso me arremete para João capítulo 5, duas vezes que Jesus falou o seguinte, João 5,19. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Jesus está dizendo: eu não faço nada por mim mesmo. Eu não faço. É o Pai. Versículo 30. E eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Então Jesus mais uma vez está dizendo que eu não posso fazer nada de mim mesmo. Então eu penso que uma das razões por que ele disse não chegou a minha hora, é porque ele não tinha ouvido do Pai. Ele só ia agir ouvindo do Pai. E parece-me que esses dois versículos de João 5, 19 e 30, diz que tudo na vida de Jesus ele fez porque ele ouviu o Pai falando para ele fazer. E ele deixou o Pai fluir através dele, nesse relacionamento. Porque ele traz isso para os seus discípulos, e agora ele encomenda os discípulos a ter essa mesma experiência. A igreja do primeiro século causou um impacto jamais visto na humanidade, não porque era o cristianismo. Hoje nós temos cristianismo, é uma religião, como o islamismo, como o budismo, como o catolicismo, o cristianismo, e aliás o catolicismo faz parte do cristianismo. Mas naquele tempo era a ação de Deus. A ação de Deus no ministério de Jesus era visível, e Jesus falou isso muitas vezes, dizendo: não sou eu, não era ele como Deus agindo, não era ele fazendo dele próprio, mas o Pai fazendo através dele. E ele garantiu aos discípulos, dizendo assim: vocês vão fazer as mesmas coisas, porque não é vocês. Ele disse: até quando vocês vão ser presos, não se preocupe em falar como vocês vão se defender, porque o Pai vai falar em vocês. O Pai vai falar em vocês. Então, eu penso, pastor, que que o autor traz é muito importante, esse relacionamento da morte de Jesus, a hora, porque, inclusive, ele
quando está angustiado diante do fato de que a cruz está chegando, ele fala: eu estou pedindo para o Senhor me livrar dessa hora, mas para esta hora eu vim para esta hora. Então ele sabia, e eu creio que na terceira vez que ele orou: Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Eu creio que ele ouviu do Pai dizendo assim: meu filho, nós combinamos isso antes da fundação do mundo, é você, não tem outro plano. E ele disse: tá bom, Pai, eu vou para a cruz, porque ele estava agindo como homem, filho do homem. Eu creio que Jesus viveu os 33 anos da vida dele aqui na terra como homem. Ele não usou nenhuma vez da sua divindade como filho de Deus para fazer as coisas. Quando ele morreu, que aconteceu tudo aquilo, da escuridão, do véu se rasgar, o soldado clamou dizendo: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Reconheceu que ele era o Filho de Deus, mas ele morreu como filho do homem. Ele era homem, e a palavra de Deus diz que em Lucas capítulo 4, que depois dele ser batizado, ele foi para Nazaré, na sinagoga, e ele estava sendo guiado pelo Espírito, assim como ele foi guiado pelo Espírito os 40 dias no deserto para vencer Satanás. Ele abriu Isaías, foi dado o livro de Isaías para ele ler, e ele folheou o livro de Isaías e encontrou a passagem dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para fazer o quê? Para dar vista aos cegos, liberdade aos oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E discorreu ali o livro de Isaías e fechou, e disse aos seus ouvintes: hoje se cumpriu esta palavra aos vossos ouvidos. Quer dizer, ele estava ali, revestido do Espírito Santo, Deus o Pai estava nele para fazer as obras, e foi o que ele fez. Amém? Então, uma outra é uma questão para nós estarmos pensando: se ele é o nosso modelo, se ele é o nosso líder, se nós temos relacionamento com ele, nós somos chamados para esse mesmo tipo de relacionamento, de fazer o que o Pai quer que a gente faça. Amém? Dá uma olhada em João capítulo 7. Dentro dessa visão, nós temos existe uma trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Dentro dessa trindade existe uma harmonia, né? Põe esse João 7 para mim. O que o autor Tim Keller está fazendo é esse estudo, da gente sair um pouquinho dessa linha de como a gente sempre vinha fazendo, e usando os termos que aparecem muitas vezes. Quando aparece muitas vezes o mesmo termo na Bíblia, ele está nos direcionando para alguma coisa. Depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus queriam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. E disseram-lhe, pois, seus irmãos mesmo: sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém no mundo que procure ser conhecido, que faça qualquer coisa em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem seus irmãos acreditavam nele. E o que Jesus respondeu? Ainda não é chegado a minha hora.
Jesus não obedece homens, nem que seja Maria. Não é chegada a minha hora. Ele tinha plena consciência do que ele estava dizendo. E tudo que Jesus fazia, ele preparava para essa hora. Tudo que Jesus fazia, ele olhava para os discípulos e dizia: ainda não é chegado, eu vou para o Pai. E quando eu for para o Pai, eu voltarei. Jesus olhava para os discípulos e falava: eu sei que um de vocês vai me trair. Quando Pedro olha para Jesus e diz: olha, eu não vou permitir que você morra, ele diz: não, eu fui preparado para isso. Mas Jesus, ele só vai fazer aquilo que Deus determinar, e ele é Deus. Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. E nós cremos na Trindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Vamos voltar lá para o nosso texto. Existem alguns detalhes antes de um milagre. E esse detalhe, ele é muito interessante. Está pulando, Silas, deixa. Passa mais um. Mais um. Aí. Maria olha para os serventes e dá uma ordem. Qual é a ordem que Maria dá? E o que ele pede para fazer? O que Jesus pede para fazer? Será que Jesus não poderia ter colocado a mão nas talhas e ter enchido aquelas talhas de vinho? Por que aquelas talhas? Qual o propósito de ser aquelas talhas e não os odres que havia? Aquelas talhas eram talhas de purificação. O que são talhas de purificação? O que são talhas de purificação? Você podia entrar na casa de um judeu? Como que você consegue entrar na casa de um judeu? O que você tem que fazer? Oi? Tem o quê? Lavar os pés. Se não lavar os pés, não entra. Por que tem que lavar os pés? Você está sujo. A ideia que a gente tem de mesa do Antigo Testamento é a mesa que a gente tem, não é? Hoje, sentar, aquele mesão e todo mundo senta. Nessa época, como que se sentava à mesa? Assim. Só não sei se eu vou conseguir levantar, mas eu vou deitar. Mão direita sagrada. Com essa mão se come. Você nunca cumprimenta um árabe com a mão esquerda. Porque a mão esquerda ela é suja, ela é imunda. Meus pés estão aonde? Na cabeça de outra pessoa. Eu andei o dia inteiro. Sandália. As ruas não são pavimento. Transpira ou não transpira? E aí você vai comer com o pé. Quando Jesus foi cear, o que ele teve que fazer? E por que ele quis lavar os pés? Por que ele lavou os pés?
Por quê? Não, ele falou, não vou comer aqui. Que isso? Eu não vou comer nessa sujeira. Como é que vocês conseguem comer aí nisso? E ele olha para cada um. E por que que ninguém quis lavar os pés do outro? Eu vou lavar teu pé? Por que que eu vou lavar teu pé? Por que que eu vou lavar teu pé? O que você é melhor do que eu? Eu vou lavar teu pé. O mestre do mestre, o que que faz? E quando ele vai lavar o pé de Pedro, o que que Pedro faz? Não. É humilhante demais isso. Se vai lavar o meu pé, me lava inteiro. O mestre do mestre, o quê? Lava os pés. Se você não se purificar, o milagre não vai. Pega a talha de purificação. Porque não é o vinho do mercado. É o vinho que lava, que purifica. É o vinho que veio da talha de purificação. É o vinho que estava guardado para purificar, para lavar, para perdoar. Não é qualquer lugar que esse vinho vai ser colocado. Não é de qualquer jeito. Que isso? Não é uma festa, só uma festa. A Bíblia tem um caráter extremamente pedagógico. Jesus está chamando a nossa atenção para uma necessidade espiritual. Talha da purificação. Tem que ser nessa talha. Não pode ser naquele odre. Não pode ser nesse vaso. Não pode ser nessas jarras que tem aí. Não, tem que ser na talha de purificação. Isso é aqui dentro. Tem que expiar pecado. Não é só entrar na presença. Os judeus tinham um monte de rito, mas não estava na presença de Deus. Os judeus tinham as talhas de purificação, mas nem aquelas talhas purificavam ele. Isso que Jesus está dizendo, ó, essas talhas não purificam vocês. Essas águas não lavam os vossos pecados. Eu vou trazer para vocês algo que traz realmente a verdadeira alegria, a verdadeira fé. E aí ele pede para encher todas elas. Traz aqui, limpa, esvazia e enche tudo isso aqui. Por que tem que estar tudo vazia e encher todas elas? Para ninguém dizer que estava aquele vinho ali. Por que ele demora 4 dias para ver Lázaro?
Por que ele leva 4 dias para chegar até onde Lázaro estava? Mesmo ele tendo informado que Lázaro estava doente, ele espera 4 dias, depois de 4 dias ele chega. Por que ele espera 4 dias para chegar? O que ele queria provar? Que ele estava morto. Eu só vou fazer e vocês vão ver que ele estava morto mesmo, porque depois de 4 dias, tem como? Depois de 72 horas, o cérebro já era, derreteu. Depois de 72 horas, não tem mais o que fazer. Você sabe, perguntaram para um judeu, quando ele morreu, qual vai ser seu último pedido seu? Né? Se você morresse. E o judeu falou, me tira daqui. Me tira daqui. Vocês olharam todas essas talhas? Olharam, encheram todas elas, tem prova, todo mundo viu, então agora o milagre vai acontecer. Talvez a nossa irmã Maria não tinha essa consciência ainda de quem era o filho dela, né? Mas ela tinha visto algumas coisas muito interessantes. O nascimento foi milagroso. Eu acho que deve ser muito difícil ser mãe de Jesus, né? Deve ser muito difícil. Aquilo que o pastor Paulo fala, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele é o homem perfeito e ele é o Deus perfeito. Então, na verdade, essa expressão, mulher, por que você quer me envolver nisso? Talvez não seja essa coisa rude, mas é como se ele estivesse preparando ela, como se ele estivesse preparando os discípulos para aquele momento. Que desde o primeiro momento que ele aparece até o último, é tudo preparado para a morte de Jesus. Quando João apresentou Jesus para os seus discípulos, ele disse o seguinte: eis o Cordeiro que... E quando o João falou que ele era um cordeiro, João estava dizendo que ele ia o quê? Ia ser morto. Ele ia morrer. Ele vai morrer por nós. Amém, gente?